Olá, estamos começando mais uma aula e o tema da aula de hoje é a geomorfologia mundial, né? A gente vai falar o que trabalha, o que trata a geomorfologia. Primeiro, a gente tem que entender o que significa geomorfologia, né? Geo significa terra, morfo significa forma e logo significa estudo. Então, traduzindo, seria o estudo da forma da terra. Então a geomorfologia, ela trabalha o estudo que forma a Terra, né? Como a Terra forma o seu relevo, como a Terra forma o seu desenho. Bom, para a gente entender essas formas da Terra, a gente tem que levar em consideração que o relevo é formado por dois tipos de agentes. Os chamados agentes internos e os chamados agentes externos. Então, quando a gente pensa em agentes da dinâmica interna, nós estamos falando, por exemplo, do vulcanismo. Quando a gente fala de agentes da dinâmica externa, nós estamos falando, por exemplo, sobre a água, né, que é um forte agente externo. Então a gente vai falar um pouco sobre esses agentes. Deixa eu pôr a câmera aqui, gente. Vamos falar um pouco sobre esses agentes que ajudam a formar o relevo, que para nós é muito importante, porque a vida humana ela se desenvolve em cima dessa estrutura da Terra. Então, a geomorfologia seria esse tipo de estudo. Bom, nós vamos começar fazendo o nosso estudo, primeiro em cima dos chamados agentes da dinâmica interna, ou dos agentes chamados de endógenos. Então, a gente vai começar a falar aí sobre esses agentes chamados de endógenos. E quando a gente vai falar dos agentes da dinâmica interna, o primeiro que a gente vai trabalhar é um chamado epirogênese. A epirogênese, ela vai provocar o levantamento e o rebaixamento de grandes porções da crosta terrestre, mas vai causar deformações, mas deformações que eu chamaria de deformações um pouco mais sutis do relevo terrestre. Bom, para isso eu queria que você desse uma olhadinha nessa imagem que eu vou ampliar aqui, tá? Eu vou dar uma ampliada nessa imagem aqui e vou colocar ela nesse ponto. Aqui você vai entender melhor. Então, pela força interna da Terra, traduz, Carlinhos, pela força que o magma exerce sobre a crosta vai sofrer uma deformação. Só que essa deformação, você tem que entender o seguinte: quando você está trabalhando com uma camada, como é a crosta terrestre, que é sólida, a crosta terrestre ela vai sofrer fraturas. Então, em alguns pontos, ela vai sofrer um sorgimento, em outros pontos, ela vai sofrer um rebaixamento. Então, quando a gente olha essa força do magma atuando sobre a crosta e a crosta sofrendo levantamento e rebaixamento, a forma como a gente vai encontrar esse levantamento e abaixamento é essa que você está vendo aqui do lado, gente, tá? Formando aí o sorgimento, tá? Que, desculpe a pronúncia, gente, se eu tiver errado, vocês me perdoem. Harst, se eu tiver errado, vocês me perdoem, provavelmente deve estar. E o rebaixamento, que é Grambergs, né? Que seria Gramben. Eu acho que deve ser isso, Gramben, né? Gente, se tiver errado, por favor, vocês me perdoem a pronúncia, tá bem? Mas seria essa questão do sorgimento e desse rebaixamento, dessa parte que vai rebaixar, tá? Desculpe a pronúncia, pessoal, provavelmente deve estar errada, ok? Então, isso é o que se traduz como epirogênese, tudo bem? Isso é o que se traduz como epirogênese, tá certo? É o sorgimento e o rebaixamento de grandes porções do planeta Terra, tá certo? Que a gente consegue observar nessa imagem aí. Isso é uma dinâmica interna. Um outro agente de dinâmica interna é a chamada orogênese. Gente, a orogênese, de forma geral, ela é a mais conhecida dentro dos vestibulares. Por quê? Porque ela vai provocar um sorgimento muito substancial da crosta terrestre. A gente vai criar as grandes cadeias montanhosas. Essas grandes cadeias montanhosas provocadas na chamada orogênese
quando as placas tectônicas se movimentam e se chocam e levantam essas grandes cadeias montanhosas, a gente forma o que a gente chama de grandes dobramentos modernos. Então a gente vai formar no planeta as grandes cadeias montanhosas. Eu vou citar duas grandes formações de montanhas pelo mundo: a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, que fica lá, né, na região ali onde se localiza a Índia, ali a chamada Ásia Meridional. Cordilheira do Himalaia, que é um conjunto de montanhas aonde a gente vai encontrar o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altitude. Então, esses pontos que nós citamos são grandes cadeias montanhosas formadas pela movimentação das placas tectônicas que, ao se chocarem, levantam essas grandes formações de montanhas. São grandes cadeias montanhosas. Esse aqui é o responsável pela chamada dinâmica horizontal da Terra. Tudo bem, gente? Então, só para a gente gravar isso aí. Esse aí seria um dos mais importantes. Quando a gente fala dessa movimentação de placas, eu acho que dá para a gente entender olhando para esse mapa. Esse mapa ajuda a gente a entender melhor. Vocês estão dando uma olhada aqui. Na verdade, são dois, né? Tem um aqui e tem outro aqui, tá? Então, o de cima, esse que está aqui, né, em diagonal a mim, esse aí vai mostrar os sentidos que as placas tectônicas estão se movimentando, né? Lembre-se, a crosta terrestre está toda fragmentada em porções que chamamos de placas tectônicas. E as placas tectônicas têm movimentos diferenciados, né? Movimentos que ela converge, movimento que ela converge quando ela se encontra, né? E aí formam as grandes cadeias montanhosas, porque o choque forma essas grandes cadeias, então é um movimento de convergência das placas. Como a gente pode observar aqui em cima, gente, na placa Nazca com a placa sul-americana. A placa Nazca é onde está o Pacífico, a sul-americana é onde está o Brasil. Sentido de convergência, elas se chocaram e aí formaram as grandes cadeias montanhosas, levantaram as grandes cadeias de montanha, como a gente está falando aí, tá? Um outro lugar que a gente citou que vai formar essas grandes cadeias montanhosas, vou mostrar aqui, gente, é nesse ponto que eu vou colocar aqui, ó, tá? Nesse ponto que a gente vai colocar aqui, aonde está a placa, aonde está a Índia, tá vendo, ó? A placa indo-australiana, e em cima você tá vendo, vem vindo a placa euroasiática. E aí elas se chocam e aí formam essa região aqui, gente, ó, a Cordilheira do Himalaia, que também é um grande dobramento moderno. Então, tudo bem, gente? É um grande dobramento moderno. Então as placas elas estão se movimentando e o choque dessas placas tectônicas provocam essas grandes cadeias montanhosas no chamado movimento que a gente chama de orogênese, ou seja, essas grandes formações. Eu estou repetindo porque isso é um assunto muito pertinente, se cobra muito a respeito disso, tudo bem? E aqui embaixo tem um outro mapa de placas, tá? Um outro mapa de placas, e a gente está vendo que na região das placas tectônicas vão acontecer duas coisas, né? A gente está vendo nesse mapa que está aqui do meu lado que eu ampliei. Vão acontecer duas coisas. Vão acontecer os vulcões, que a gente chama de vulcanismo, tá? Que também que é um agente da dinâmica interna, porque é o magma aflorando, e a gente vai ver o tectonismo, que são os terremotos, que são os grandes terremotos que a gente vai ter no mundo. Então, eles vão acontecer no contato das placas tectônicas. Inclusive, por esse mapinha aqui do meu lado, você está vendo aí que no contato das placas a gente tem uma grande quantidade de vulcões. É possível a gente perceber essa grande quantidade de vulcões. Bom, a gente está vendo aí então essas grandes cadeias montanhosas, que é o chamado movimento de orogênese. Aí uma imagem da Cordilheira dos Andes só para constar, né? Nós já tínhamos falado a respeito disso. E um outro agente muito forte da chamada dinâmica interna do planeta Terra é o chamado vulcanismo. O vulcanismo é muito forte, e aqui do lado nós temos um esqueminha. Eu vou tirar a câmera numa posição que vocês possam ver um perfil esquemático de um vulcão, aí você tem uma noção que está aqui do lado, olha pessoal, né? Tá ali na verdade, ou por aqui, ó, assim fica melhor, né? Tá? Acho melhor por aqui, assim, isso, assim fica mais fácil. Então você vai ver aqui, ó, né, o vulcãozinho, então você vai ver a câmera magmática, aí você vai ver que se forma um cone aonde vai sair a lava, né? Aí em cima você tem a cratera por onde a lava está saindo, né? Aí a gente está vendo, inclusive, né, os piroclastos, que quando vai se limpar aonde o vulcão vai, aonde a lava vai passar pelo vulcão, que a gente chama de chaminé, tá? Seriam essas
pedras, por exemplo, que estão sendo arremessadas, né? A fuligem que está saindo de dentro do vulcão, tá? Para que o vulcão esteja entrando em erupção. E aí o que interessa do vulcão mesmo é a lava escorrendo pelas laterais do vulcão, né? Então a gente percebe que quando essa lava, quando esse material está saindo, isso vai acontecer na região do contato das placas tectônicas, porque ali a placa é quebrada. Então por que isso acontece ali? Porque ali a placa é quebrada. E esse magma que vai se depositando, que vai mudando a dinâmica externa do planeta Terra, vai reconfigurando o nosso relevo. Afinal de contas, ele faz parte dessa mudança externa que a gente tá falando, né? Dessa mudança externa que a gente... Perdão, dessa mudança interna que a gente está falando. Então, o vulcão faz parte dessa dinâmica interna, tá certo? Que muda o nosso relevo externamente, né? Então, é uma dinâmica interna que muda o relevo externamente. Inclusive com o vazamento do magma, formação da cratera, tá? É um agente da dinâmica interna. Aqui nós vamos ver imagens do vulcão em erupção. Eu particularmente acho as imagens do vulcão maravilhosas, gente. Aí você está vendo as imagens de um vulcão chamado Kilauea, tá? E as imagens impressionantes do vazamento do magma. E aqui a imagem que eu acho uma das imagens mais lindas, eu vou colocar a minha câmera do lado, tá? Que é a lava entrando no mar e sofrendo resfriamento, né? Então esse é um agente da dinâmica interna do planeta que muda a questão externa, né? Então por uma ação interna a gente muda a área externa, né? Bom, e por último, que também ajuda a mudar, mas que vem de dentro da Terra, os chamados abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são os chamados terremotos. Então os terremotos são eles os responsáveis por mudar a questão da dinâmica externa. Por essa imagem que você está vendo aqui, você vai entender por que muda. Olha, o chão se fragmentando, né? O chão se quebrando. Por quê? Porque treme algo que é sólido. Ao tremer algo que é sólido, acaba tendo, né, essas fraturas no solo. Por quê? Porque o terremoto é medido numa escala chamada escala Richter, que é o quanto deu de vibração no solo, né? Essa vibração pode ser uma vibração maior ou pode ser uma vibração menor. Toda vez que a gente fala em vibração, o lugar do mundo que mais nos chama a atenção é essa região aí onde está o Japão. Essa região é a chamada de Círculo do Fogo do Pacífico e é a região onde a gente tem a maior influência do contato de placas e dos agentes da dinâmica interna. Por quê? Porque aí nós temos uma imensa quantidade de terremotos, né? O Japão tem uma quantidade enorme de terremotos e de tempos em tempos terremotos que são grandiosos, que acabam criando cenas como essa que vocês estão vendo aqui, né? Olha o Japão após um terremoto, como fica a sua parte de pontes, portos, aeroportos, infraestrutura urbana, tudo de uma certa forma acaba sendo influenciado. O Japão acaba até tendo uma influência menor, gente, porque o Japão ele é um país preparado para os terremotos. As obras no Japão, todas elas são preparadas para terremotos. E olha que mesmo preparando obras para terremoto, nós temos acidentes gravíssimos no Japão. E vale a pena a gente falar também que quando o terremoto é no mar, levantam as grandes ondas que a gente chama de tsunamis. E essas grandes ondas também, quando chegam na costa, olha o estrago aí de uma onda chegando no Japão. O Japão é um país que meio que representa bem essa questão aí dos terremotos. Tá, tudo bem? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, ok?